Leia a Bíblia. Estamos na nossa caminhada de 1189 semanas e essa é uma playlist onde semanalmente eu trago um capítulo da Bíblia que nós temos examinado, que nós temos lido, e aí vem alguma devocional, algum ensinamento aqui que salta aos meus olhos e eu desejo trazer, mas nada substitui a sua leitura da palavra de Deus. Então, por isso que eu iniciei o vídeo justamente falando: leia a Bíblia. Mas antes de adentrarmos a este capítulo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Temos examinado a Bíblia e chegamos ao capítulo 15 de Mateus. Mas antes de adentrarmos ao capítulo ainda, gostaria de pedir que você se inscreva neste canal, me ajude aí nessa caminhada, por favor, sua inscrição é valiosa. Curte, compartilha, né, com os seus familiares, com amigos, pessoas que têm desejo também de aprender da palavra de Deus, e aqui pode ser um mecanismo onde a pessoa consiga ouvir fazendo outras coisas, né, dirigindo, ouvir, né, só ouvir. Lavando a louça, fazendo alguma coisa dentro de casa, a pessoa pode então ouvir ou então sentar mesmo e olhar para a tela. Então pode ser uma coisa muito boa. Então convido você a compartilhar este vídeo. Então nós chegamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E este capítulo, nós vemos Jesus interagindo bastante, né, de uma forma mais assim focada com os gentios. Mas antes de abordarmos esse relacionamento dele com os gentios, né, que não eram judeus, nós vemos aqui no início do capítulo falando sobre o ensino sobre a pureza interior. Jesus tem um debate, tem um embate com os fariseus e eles tentam pegar Jesus e seus discípulos para que de alguma forma os acuse de quebra de lei, os acuse de pecadores e coisa do tipo. Então os fariseus sempre estão rondando Jesus e prestando atenção no que Jesus está fazendo, prestando atenção no que Jesus faz, prestando atenção no que Jesus fala, e os seus discípulos, para tentar então envergonhá-los ou então apontar algum erro. Infelizmente, essa é a atitude dos fariseus, né? Eles não olham para Jesus, não buscam em Jesus vida, palavra de Deus. Eles buscam maneiras de destruir, de envergonhar, de acusar de alguma forma, né? Infelizmente, essa é a atitude dos fariseus. E aí acontece uma cena aqui interessante. Os discípulos vão comer e não lavam as mãos. E aí os fariseus rapidamente os acusam de não cumprirem com a tradição dos fariseus, porque a tradição dizia, a tradição judaica dizia que antes de se alimentar deveriam lavar as mãos. E aí eu vou ler com o versículo 2 e 3, que os fariseus falam, né? Porque seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos. Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com sua tradição, desobedecem o mandamento de Deus? Então, aqui, Jesus demonstra o problema da tradição. Porque os fariseus já tinham toda a lei de Deus. Né? O Velho Testamento estava completo, a lei mosaica estava diante deles há muito tempo. Mas o que eles fizeram? Eles inventaram, eles criaram muitas tradições, dezenas de tradições. E aí Jesus aqui mostra o problema da tradição, porque a tradição, todos os povos desenvolvem tradições. A cultura tem tradições. A igreja tem muita tradição. E essas tradições são criadas a partir de princípios, a partir de entendimentos, né? E pensando aqui no campo da igreja, a partir de entendimentos e princípios que a própria Bíblia traz. Então a tradição, ela começa, ou pelo menos o que eu acho, né? Começa como uma coisa boa. Por exemplo, a tradição aqui de lavar as mãos antes de comer é uma tradição boa. Nessa época eles não tinham esse conhecimento, mas hoje a gente sabe que as nossas mãos carregam muita sujeira. A própria Covid, né, 19, o aconselhado é que você lave suas mãos, porque se você teve contato com esse vírus, ele pode estar aqui, então você lavando com água e sabão, ou passando álcool, você elimina esse vírus.
E nós trazemos muita sujeira na nossa mão. Você vai na rua, você pega em dinheiro, você pega em alguns objetos e tal. Então, o lavar as mãos antes de comer, ainda mais que eles não tinham os talheres que nós temos, então eles metiam a mão ali no pão, o pão eles encharcavam talvez no molho e colocavam na boca, então tinha contato, né? Então era uma coisa boa. Só que qual é o problema da tradição? A tradição esconde por trás dela, muitas vezes, atitudes orgulhosas, atitudes pretensiosas de querer uma santificação por esforço humano. Então a pessoa cria tradições para passar um ar de santidade, de piedade, e como se através dessa atitude ela pudesse ser mais santa ou ela pudesse se santificar com seu próprio esforço. E o problema da tradição é que ele modifica, ele coloca a tradição como uma lei de Deus e pega a lei de Deus e exclui e desconsidera. Então Jesus aqui aponta para esse problema, porque os fariseus eles estavam atentos à tradição, então uma coisa pequena que é lavar as mãos, eles estavam ali corrigindo. Mas uma coisa grande que acontecia na vida deles, eles não corrigiam. Qual era o problema? Por conta da tradição que eles criaram, eles não estavam cumprindo a lei de Deus. E aí o texto vai discorrer que a lei manda, a lei de Deus, que a pessoa deve honrar seu pai e sua mãe. Esse honrar é respeitar, é levar em consideração e é cuidar desse pai e dessa mãe até o fim das suas vidas. E nessa época aqui não tinha previdência social, não tinha aposentadoria e outros benefícios. Então os filhos deveriam cuidar de seus pais na fase idosa, financeiramente, custeando, ajudando seus pais. Mas o que eles faziam? Os fariseus estavam negligenciando seus pais, não estavam cuidando de seus pais porque criaram várias tradições, dizendo, olha, eu não posso ajudar meu pai porque o dinheiro que eu daria para eles eu vou levar para o templo, eu vou levar para outras despesas porque eu tenho que dar, eu tenho que contribuir, mas sempre não é que eles eram generosos, é porque eles não queriam ajudar seus pais. E aí o versículo 9, Jesus faz uma advertência muito grande que serve para eles e serve para nós ao lidarmos com tradições dentro da igreja. Há tradições que nós criamos para o bem comum e para talvez nos livrar de alguns pecados, né? Então, às vezes, a história da igreja criou algumas tradições para ajudar o seu povo a andar numa determinada linha. Então, tem igrejas que têm uma tradição sobre a vestimenta, como você deve se vestir, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Instrumentos musicais usados dentro da igreja. A música que você deve escutar, quais instrumentos devem ser tocados, o que mais? Vestimenta, que é forte, música, que é uma área forte, enfim, agora não tô lembrando, mas tem muitas tradições e costumes que nós carregamos, né? A maneira com que nós dirigimos um culto, o formato que o culto deve ter. Então tem aspectos que são de tradição, mas olha só o que Jesus fala. Sua adoração é uma farsa. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Sua adoração é uma farsa, pois ensina ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. O problema da tradição é que nós não podemos colocar o peso da palavra de Deus nela. São mandamentos humanos que servem para um tempo, que servem para uma realidade, que tem um fim adequado, mas o problema é quando nós colocamos na tradição, o peso de um mandamento divino. Porque fazendo isso, nós queremos que através da tradição, nós consigamos exigir das pessoas ou de nós mesmos uma santidade. E nós sabemos que a santidade é pela fé. É através da obra de Cristo nas nossas vidas, não é através da força da tradição. Então Jesus está falando, dando um alerta aqui. E isso é muito sério quando nós colocamos o ensino de tradição como se fosse mandamento divino. Nós precisamos separar as coisas, porque há diferença, há distinções, né? E aí, quando nós não fazemos essa distinção, nós começamos a apontar determinados grupos ou pessoas e nos escandalizar por conta deles,
Porque nós colocamos na tradição um peso que não é devido, não é mandamento divino, é uma tradição. Então, nós acabamos não agindo com graça muitas vezes e com misericórdia, porque aí nós nos tornamos fariseus. E o fariseu é isso. O fariseu é alguém que não olha para Deus, é alguém que não se humilha diante de Deus, é alguém que está mais preocupado com o exterior e com a performance do que com o coração transformado. E aí não tem misericórdia, seja tradição, seja a palavra de Deus, porque eles usavam também os mandamentos de uma forma pecaminosa, porque eles faziam deles leis para os homens, mas eles eram sepulcros caiados. Então, a tradição tem dentro dela um perigo muito grande quando nós a elevamos a um ídolo, a alguma coisa que é maior do que Deus e que através dele nós queremos impor às pessoas ou a nossa própria vida. E aí vivemos uma grande tribulação. Então temos que ter cuidado com isso. Aí o capítulo continua. Jesus fala assim no versículo 19, né? Pois do coração vem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não contamina. Então perceba que Jesus sempre aponta para o nosso coração. O problema humano não é seu comportamento, mas é seu coração, porque do coração é que jorra o comportamento, é que jorra os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, a mentira, a calúnia, a difamação, o homicídio. Tudo brota do coração. Então Jesus ele sempre aponta para o coração. E ele está aqui através desse diálogo com os fariseus, tentando expor o coração dos fariseus. Por quê? Jesus ele sempre aponta para o coração e ele sempre expõe o coração daqueles que ele conversa. Porque ele quer que dessa maneira a pessoa, ao se enxergar, ela então clame por um salvador. Ela clame por um redentor que transforme esse coração corrupto e pecaminoso. E há possibilidade do coração ser transformado se nós então nos entregarmos a Jesus. E aí depois o texto continua, ele se encontra com a mulher cananeia, porque ele está numa região ali agora de gentios, no mar da Galileia, mas na região onde tinha muitos gentios, e aí ele se encontra com essa mulher. E essa mulher tem uma filha que está possuída por demônios e é extremamente atormentada. E essa mulher crê em Jesus como Deus Todo-Poderoso. E ela vai diante dele com muita humildade e decidida a obter dele aquela bênção, aquele livramento que ela tanto deseja para sua filha. Então, o coração dela também é mostrado aqui, mas é um coração diferente. É um coração que glorifica a Deus porque ele já se rendeu a Cristo. Ela, antes de chegar a Cristo, ela já tinha se rendido a ele. E aí acontece uma coisa inusitada aqui, porque ela chega diante de Jesus, pede essa libertação de sua filha, e Jesus fala, olha, eu não posso te dar isso porque eu vim para o povo de Israel. E aí Jesus usa uma metáfora falando que ele não poderia pegar o alimento que era para as crianças de Israel, né, pensando no povo, e dar para os cachorrinhos. E aí há essa coisa aqui que Jesus fala que ela era como se fosse um cachorrinho, assim, diferente do povo de Israel, e que ele não deveria então entregar esse alimento para ela. E aí ela, com muita humildade, ela diz assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então ela sabia, ela não tinha problema em aceitar que Jesus veio para o povo judeu nesse primeiro momento, mas que alguma coisa ali poderia ser recebido por ela. E aí, no versículo 28, Jesus revela o coração dela. Olha só o que Jesus fala. Mulher, sua fé é grande. Jesus, para a glória de Deus, mostra que aquela mulher gentia tinha uma fé que envergonhava todo o povo de Israel, porque Jesus não falou isso mais para ninguém. Essa mulher tinha uma fé muito grande. Ela confiava em Jesus, ela creu em Jesus, e Jesus libertou a filha dela. A Bíblia fala aqui de forma instantânea. Jesus disse assim, disse Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Jesus, ele é pão que alimenta os judeus, mas é pão que sacia os gentios. Jesus, ele veio para todos. E aí
nesse momento, depois, né, chega muitos enfermos, aleijados, coxos, cegos, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus cura aquela multidão toda. Todos os gentios que estavam ali, que procuraram Jesus, foram atendidos. Diferente dos judeus, porque quando Jesus foi para Galiléia, e nós vimos isso no capítulo 14, Jesus foi para Galiléia, Jesus estava em Nazaré, na realidade, em Nazaré, e aí as pessoas não creram nele. Ah, mas esse não é filho de Maria? Mas esse não é o filho de José? As irmãs de Jesus estão aqui, os irmãos também. Então, eles não creram e perderam a grande bênção de transformação de suas vidas. Então, se nós cremos em Jesus, Deus ele faz transformações em nossas vidas, mas se nós não cremos, não há o que ser feito. E aí, o capítulo termina com a segunda multiplicação dos pães. No capítulo 14 teve a primeira multiplicação dos pães, que foi para um público, para uma multidão de judeus. Já nessa segunda multiplicação de pães, a diferença é que foi para gentios. E o que Jesus disse aqui, né? Então, o versículo 32. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Jesus, ele tem compaixão. Ele tem compaixão dos judeus, ele tem compaixão dos gentios, ele veio para salvar o mundo. Quem crê em Cristo é salvo. Ele não veio para um grupo específico de pessoas. Ele veio para todos. E todos quanto receberem, ele vai dar a condição de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, para termos crer em Jesus, para termos a salvação em Cristo Jesus, é necessário crer nele. Não é necessário ser de algum povo aí específico, porque Jesus ele veio para o mundo inteiro. Então, esse capítulo aqui nós vemos Jesus atuando entre os gentios e salvando e libertando os gentios. Então, era este o vídeo de hoje. Tenhamos cuidado e vamos meditar um pouco sobre a tradição, o problema da tradição, um problema muito sério. Sua igreja, minha igreja, tem tradições que são boas, que nós devemos respeitar, mas que nós não podemos colocar nossa confiança de que, eu sou mais santa se eu fizer tal coisa. A motivação do porquê nós fazemos algumas tradições, praticamos algumas tradições, é complicado. Eu fui na igreja uma vez, para encerrar o vídeo já tá meio longo, mas eu fui na igreja uma vez que lá todos que chegam têm aquela tradição de se ajoelhar, assim que chega, ajoelham e oram. Então eles fazem isso. E é um costume muito bom. É um costume, eu acho, excelente. E aí, então isso já é uma prática que vem dos pais daquela igreja, que acompanha aquela igreja. Aí nesse dia, era um domingo de manhã. Aí eu fui para a classe dos jovens e lá o professor trouxe um estudo para eles e o professor perguntou para um jovem lá: quando você chegou na igreja, o que você fez? Ele: eu ajoelhei e orei. O professor perguntou: por que você fez isso? Aí ele ficou assim, meio sem saber responder, com vergonha, né? Ele disse: não, porque é costume. É um bom costume, mas talvez o rapaz perdeu de vista que essa tradição deve ser para nos colocar diante da presença de Deus, reconhecermos que estamos num ambiente agora diferente do nosso lar e que ali junto com outros irmãos nós vamos nos preparar para buscar a presença de Deus, ter ouvidos para ouvir a Deus, ter boca para adorar a Deus. Ele perdeu um pouco de vista o motivo daquilo, então se tornou um mero costume. Como todo mundo fazia, ele fazia também. Então, as tradições nas nossas igrejas têm um porquê de existir, mas ela não deve ocupar o lugar da palavra de Deus. Não é a tradição que nos santifica, não é a tradição que torna a nossa igreja melhor do que outras, mas é Deus, a pessoa de Cristo Jesus em nossas vidas é que faz a transformação, é que faz a mudança. Então, a tradição é boa, mas ela pode se tornar um problema. Então, nós precisamos avaliar aí como nós lidamos com a tradição. Então, era isso. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Lembrando que há vídeos aqui no canal toda terça e todo sábado, às 11 da manhã. E eu espero contar com você aqui, tá bom? Forte abraço e até a próxima.